de arte, cultura e entretenimento. O melhor podcast de arte e cultura aqui, sempre com gente do teatro, do cinema, da TV e da música brasileira de qualidade. Estamos com vários convidados que vocês já podem ver aí na nossa telinha. Tem atriz, tem cantora, tem ator, tem poeta, tem histórias sobre o melhor amigo. Será que você já deu uns amassos no seu melhor amigo? Tem papo também sobre Masked Singer, tretas e tudo mais. Sim, será que experiências antropológicas com Suzana Vieira aqui no Fuzuê também tem? Quem será que arranjou essa experiência antropológica com Suzana Vieira? Mas nós vamos começar logo com música brasileira de qualidade, com ele que vai puxar um coco que ele acabou de compor. Se ele lembrar a letra, vai rolar aqui agora. É com ele, o Mago da Floresta. Ele é cantor, é poeta e traz a música dos Encantados, lá direto de Pernambuco, Brejão. Aleph Passarinho, bem-vindo, Aleph. Boa noite, meu povo. Eita, alegria. Vamos meter aqui Boa noite. Ontem. Vou ver se eu me lembro. Eu fiz a cola aqui, né? Simbora. Como é que se descobre como é mesmo Deus de fato? Deus é mato na boca do boi, Deus é boi na boca do mato. Como é que se descobre como é mesmo Deus de fato? Deus é mato na boca do boi, Deus é boi na boca do mato. A natureza me mostra tudo que eu tenho estudado. Deus é boca do mato, Deus é mato na boca do boi, Deus é boi na boca do mato. Tem em forma de abelha, tem na flor o seu compasso. Quando em forma de fulô, sua cor é Deus de fato. Deus é mato na boca do boi, Deus é boi na boca do mato. Deus é mato na boca do boi, Deus é boi na boca do mato. Deus é mato na boca do boi, Deus é boi na boca do mato. Deus é mato na boca do boi, Deus é boi na boca do mato. Eita, Lele! Aleph Passarinho! Não, a gente está te vendo e a gente está te ouvindo aqui, rapaz. Boa noite a todos que estão com a gente aí acompanhando o Fuzuê. Estamos um pouquinho atrasados hoje, mas estamos aqui com esses convidados muito especiais. Já vamos falar com todos eles. Aleph, esse coco aí, qual é a inspiração que foi de ontem para hoje, né? Então, eu escrevi um poema há um tempo atrás, e esse poema terminava justamente com esse mote: Deus é mato na boca do boi, Deus é boi na boca do mato. E aí ontem eu fui na casa de uma poeta, com outra poeta, que é minha prima, Natália, que essa poeta que a gente visitou ontem é Graça Nascimento, que vão estar fazendo um show amanhã juntas. E aí eu fui e declamei esse poema para ela. Quando eu declamei, que saí da casa dela, eu disse: meu Deus, isso é um mote de um coco. Eu só preciso fazer o jeito de encaixar as coisinhas. E aí, pronto, veio o resto. Eu mandei para Jéssica Caetano. Jéssica Caetano já fez mais um pedaço, que foi esse da Natureza Me Mostra, tudo que eu tenho estudado. E aí, eu mandei o outro modo para ele e ainda não está terminada, não. Eu acho que ela vai mexer mais um pouquinho. Olha aí, muito bem, muito bem. Então já estamos aí com o Aleph Passarinho, conhecido de todos. Ele é cantor, ele é poeta. Ele... Que foi? Que foi, Aleph? E aí você falou eita? O que foi o eita? Eu não ouvi. Você cortou, você sumiu. Eu sumi, mas será que eu já estou aqui? Todo mundo está me ouvindo aí direitinho? Sim, né? Então, estamos aqui, agora, meus amigos. Estamos aqui, voltamos. Daqui a pouco a gente fala mais com o Aleph Passarinho. Daqui a pouco a gente tem mais coco, tem mais ciranda, tem papo sobre as questões de desmatamento que estão acontecendo lá em Pernambuco, um corte de 200 mil árvores para a construção de um colégio militar. É inacreditável, 200 mil árvores é uma floresta inteira. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Hoje também tem homenagem à cantora Clara Nunes, que partiu exatamente no dia 2 de abril de 1983, cantora importantíssima, quebrou recordes, quebrou tabus. Nós vamos falar muito sobre ela e vamos falar também, lógico, sobre as tretas das redes sociais com anistia ou sem anistia? Meus amigos, pelo amor, né? E vamos falar também já com as nossas convidados e convidadas que estão aqui. Começo por ela que sucesso absoluto no Masked Singer, sucesso absoluto também na novela Terra e Paixão com sua Luana. Já vou pedir para ela ainda abrir o microfone, com sua Luana Shine, e que está também em cartaz com a trança que já lhe rendeu
indicação ao prêmio APTR, Valéria Barcelos. Bem-vinda, Valéria. Oi, gente, tudo bom? Boa noite para todo mundo. Começamos com energia lá para cima, né? Com esse coco lindo. Adorei. Não é? Aleph é demais. A gente daqui a pouco vai ter uma canja também da Valéria, porque, como vocês sabem, ela canta como o Charles Frix, que esteve aqui há uns 15 dias, que faz a peça a qual lhe rendeu essa indicação ao prêmio APTR, a palavra que resta. Charles falou para mim, a Valéria canta para caralho. E eu fui ouvir, e ele tinha toda a razão. Ele tinha toda a razão. Estou apaixonado por várias das suas músicas. Já já vou colocar um trechinho aqui para a gente dar uma sacudida. E ela canta também para a gente. E também aqui conosco, ele que também é ator, ele é roteirista, está lançando o seu filme agora, O Melhor Amigo. Vinícius Teixeira, bem-vindo. E estou muito feliz de estar aqui com essa galera maravilhosa para falar desses assuntos incríveis também. Estou animadão. Aproveitar que o Vinícius está aqui, já que o filme chama-se O Melhor Amigo, a gente é indiscreto, a gente gosta de perguntas fuzuísticas. Vinícius, não vou nem deixar para depois, não, já é para agora mesmo. Você já deu uns amassos no seu melhor amigo? Olha, vou te falar, eu sou igualzinho meu personagem no filme, não pode virar meu melhor amigo que eu me apaixono. Quanto mais intimidade, eu vou me apaixonando mais ainda. Aí já dei vários amassos meu melhor amigo, vários. Vários amassos! É isso aí! E você, minha amiga e minha amiga, que está assistindo a gente daí, de repente, agora do ao vivo, gravado, deixa aí se você já deu uns amassos, muitos amassos, que o Vinícius não pode virar amigo, que ele já vai amassando. Valéria, você já deu os amassos também no melhor amigo? Não. Não acredito! Pois acredite, nunca, não. Não? Deixa eu pensar. Se a gente for pensar de maneira prática, a gente não fica com inimigo, a gente fica com amigo, né? Sei! Isso é uma saída pela tangente. Não, o melhor amigo, a melhor amiga, enfim. Não ficou mesmo? A gente não... Não, nunca fiquei, não. Mas é isso, né? A gente não fica com inimigo, a gente fica com amigo. Sei. Acho que é tudo amigo da gente. Mas você acha o quê? Você acha que da Xabu você faz parte do time que acha que ficar com o melhor amigo assim depois pode estragar a amizade ou... Nunca, eu acho que qualquer... como é que tá aqui? Toda forma de amor vale a pena? Isso. Eu acho que sou desse time. Sou desse time que imagina que toda forma de amor vale a pena. Mas assim... No meu caso nunca aconteceu, mas assim, se acontecer com outras pessoas, eu acho fantástico. Acho que assim, transmutar os sentimentos e conseguir fazer com que tudo fique bem depois, né? Porque às vezes eu acho que o relacionamento atrapalha muita coisa. Olha, ou seja, a Valéria está aberta às possibilidades. Você que é um bom amigo ou amiga, olha, fiquem espertos aí, porque tudo pode mudar, como ela disse, né? E a Lorena já está dizendo, vontade não faltou, mas não dei amassos no melhor amigo. Lorena, o que faltou? Então, se vontade não faltou, Lorena, conte para nós o que faltou. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Valéria também disse, claro que sim, melhor amassar os amigos. É isso. Vinícius está concordando, né, Vinícius? Eu tô concordando, eu vou te falar, eu não só já dei amassa em melhor amigo, como já namorei melhor amigo. Pra você ver. Que é amassa, mas também é romântico. Mas acho também que nessa hora, aí a amizade vale a pena, entendeu? E daí vira... transforma em outra... Floresce, transforma em outra coisa. Pois é. Floresce. E falou em florescer, me lembra floresta, lembrou floresta, me lembra de Aleph, passarinho. Você já deu uns amassos no melhor amigo? Sim. Eu também sou assim, que nem Vinícius. Me apaixonei. Meus melhores amigos, assim, eu acabei me apaixonando na adolescência, né? Depois, acho que até a coisa do melhor amigo foi uma coisa que foi se diluindo. Mas olha que coisa engraçada, que coisa curiosa. Quando a gente fica com alguém e namora com essa pessoa, tem uma relação afetiva com essa pessoa, e a gente está falando aqui nesse tema de amigos e tudo mais, parece que sublima tudo e a pessoa deixa de ser amiga. Então, muito pelo contrário, ela tem que ser tua amiga, né?
essa pessoa que tu fica, ela tem que ser tua amiga, ela tem que nutrir Total. um sentimento de amizade ali por ela também. Eu acho que isso que dá vontade de ficar mais com a pessoa, sabia? Porque você vai ter uma Então, tão boa. e daí, só que o que vocês estão propondo aqui, que eu acho interessante, é inverter essa ordem, né? Ficar amigo primeiro e depois. Porque parece que, a gente falando assim, fiquei aqui pensando, que parece que quando a gente fica com alguém, a gente acaba, não é mais meu amigo, ele é meu namorado, ou minha namorada, enfim. Meu companheiro, minha companheira, e a amizade se dissipa. E não tá errado, né? Eu acho que é exatamente isso. Tem que conservar esse sentimento de amizade, sim. É porque as pessoas, às vezes, até perde o lugar, né? O amor, às vezes, ocupa um lugar e o companheirismo, a lealdade, a cumplicidade vai se esvaindo. Os amigos estão tão cúmplices uns dos outros. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, porque é o tema que está de fundo ali no filme que o Vinícius está trazendo. Vou aproveitar logo para falar com ele. Boa noite, todo mundo está chegando a gente aí, seja no Instagram, no YouTube. Aqui é isso, meu amigo, podcast de arte, cultura e entretenimento. Já passou muita gente bacana aqui. Olha, já tivemos Matheus Ostergali, Matheus Solano, Edson Cordeiro, Felipe Cordeiro, Cristina Pereira, gente da antropologia, da filosofia, Renato Nogueira e muitos outros. A premiadíssima também, Ana Lô Prestes, tem mais de 100 programas por aí. Confiram, e daqui a pouco tem mais. Vem aí Ítala Nandi, vem aí Miliano Dávila, vem um bocado de gente bacana. Se liga, se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora no Fuzuê e segue a gente também no Instagram. Seguir, curtir, comentar, é muito importante. Vinícius! Espera aí, o que estão falando aqui já, meu Deus? Acho que foi medo de trocar amizade pelo amor. Mas hoje acho que esse pensamento é bobagem. Concordo com a Valéria. Mas tem muita gente hoje que ainda tem medo de trocar. Eu, às vezes, sou meio grilado, assim. A amizade está tão boa e tal, aí você vai, né? E aí tem outras cobranças. E nem... Vinícius, você já ficou decepcionado, já que você já ficou com vários amigos, de repente o sexo não é tão bom assim também. Aí você, não, até que essa amizade precisa ser revista, porque a dia de hoje tem uma imaginação do que vai ser ainda. E às vezes o que vai ser é melhor do que o que foi. Mas aí eu acho que pode ser amigo, pode não ser amigo, né? Às vezes você se decepciona e faz parte. Mas assim, vou te falar, eu acho que quando é amigo, tem também uma relação ali de intimidade, de parceria que é tão maior que às vezes assim vai se encaixando ali também, vai tem mais abertura para conversar, a coisa vai se azeitando com o tempo também. Tá certo. E olha, aproveitando que estamos falando do melhor amigo, daqui a pouco nós vamos falar também de muitas outras questões aí. A Valéria, obviamente, está com a peça que vai estar fazendo mais uma temporada em Niterói, a palavra que resta de um texto premiado. Lhe rendeu também a indicação ao prêmio PTR de melhor atriz em papel coadjuvante. Vai contar também dos Masked Singer. Afinal, o pessoal canta na hora, é dublado, aquela roupa lá toda que você tem que se defender, lá com aquela história, vai ter que dançar. Vai contar também de Terra e Paixão, com a sua Luana Chari, que teve beijos, bitocas e amassos também, em fundo lá, vamos contar tudo, e vamos falar do seu CD Saraval e de um espetáculo que ela está preparando, um musical. Ela vai fazer uma vilã e daqui a pouco a gente vai contar. A Aleph também vai trazer sua música nova de características também, influências indígenas dos índios Funiô, e vai cantar uma música que eu gosto muito também. E daqui a pouco tem muita coisa, tem música dançante, tem Valéria dando canja aqui pra gente ao vivo e muito mais papo. Vinícius, o filme que está em cartaz, O Melhor Amigo, que está dando esse papo todo aqui. Tem participações especiais, é uma comédia musical LGBTQIAPN+, eu espero ter falado na ordem certa, que às vezes eu troco esse I, o A aí, e o que é raro aparecer uma comédia musical brasileira com esse tema, né? Sim, cara, sim, Estou muito feliz, assim, porque desde que o trailer foi lançado, esse filme é dirigido pelo Alain de Berton, que é um diretor maravilhoso lá do Ceará, que ele fez Pacarrete também, que é outro filme maravilhoso, e esse é o segundo longa dele. E eu fiquei muito feliz de ver que, quando saiu o trailer, né, é uma comédia musical, romântica, LGBT. Então, é um filme arriscado. Quando saiu o trailer, eu vi a galera muito feliz, principalmente a galera da comunidade LGBT, falando assim, pô, tô muito feliz de ver um filme que fala sobre a nossa comunidade de uma forma solar, alegre, positiva, romântica, porque a gente vê muito filme, assim, LGBT no cinema, tratando das questões complicadas de se crescer como uma pessoa LGBT, e é importante que existam, porque realmente é muito difícil, ainda mais no nosso país, que é extremamente LGBTQIA+fóbico, mas eu acho que também, paralelamente, é importante que a gente possa se ver nas telonas, nas telinhas, amando,
tendo romance, tendo uma comunidade de amigos que se dá suporte dentro da própria comunidade, ver um filme solar, sabe, que mostra uma história de amor. Então, estou bem feliz, assim, de ver esses filmes chegando aí nos cinemas. Eu acho bacana mesmo, que eu acho que esse lado do drama, que tem um lado dramático da comunidade, que a gente sabe, que a gente conhece, é o país que mais mata pessoas LGBT, que sempre isso surge, mas é bom ter mostrar esse lado luminoso, leve e divertido, e que tem participações especialíssimas também, né, Vinícius? Tem. Ó, tem Cláudio Hanna, tem Gretchen aparece no filme, atua, canta. Tem Matheus Carriere também, maravilhoso. E tem um elenco também incrível, Gabriel Fuentes, Léo Bahia, tem uma galera de Fortaleza que é muito maravilhosa, Deidiane Piaf, Mulher Barbada, Mumu, a Soma, uma galera incrível, o filme tem um elencão. Elencão. E o Gabriel Fuentes é o seu par romântico, vocês... Não é isso? Ele faz meu par romântico no filme, sim. Sim. Então, está bem. Tem alguma fofoca de bastidor que você queira contar pra gente? Fofoca de bastidor? Tem situações assim inusitadas. A gente estava filmando lá em Canoa Quebrada, né? E a gente filmou muita coisa na praia. E, sei lá, tinha umas cenas que a gente fazia um luau na praia, assim. E aí, a gente, no meio das filmagens, foi entender que a maré da praia subia, sei lá, a cada meia hora. Então a gente filmava 20 minutos e começava a tomar banho de mar, assim. Era a galera da produção carregando o elenco no colo para não molhar a figurina, não sei o quê. Mas deu tudo certo. Filmamos, tá bonito. Daqui a pouco a gente fala mais com o Vinícius, fala mais, inclusive, da peça que ele também vai estar fazendo curta temporada aqui no Sérgio Porto, e de um outro filme que ele já está lá em Natal. Hoje vocês estão vendo ele com essa jaqueta bonita, essa camisa bonita, mas ele está nu, já está se preparando para outro filme, não tem nada ali embaixo, se levantar, vai ser 100% de audiência. E daqui a pouco a gente fala mais com ele de outras novidades, daqui a pouco tem mais papo com o Aleph Passarim. Vamos passar para ela, Valéria Barcelos, que está em cartaz com a peça A Palavra que Resta, de um autor premiado, Stênio Gardel, né? E a adaptação gerou a peça, que fez longa temporada, já fez 2 temporadas, e está indo para 2 semanas em Niterói, né, Valéria? Conta um pouquinho para a gente, que lhe rendeu também a indicação do prêmio APTR de melhor atriz em papel coadjuvante. Então, essa adaptação aí do Daniel Herz, né, diretor da peça, que também foi indicado ao prêmio APTR pela direção, é a adaptação de um livro do mesmo nome, A Palavra que Resta, de um escritor chamado Stênio Gardel, que é um primor, assim, o texto dele é incrível, é muito bom, né? Tem muita poesia no texto, tem muita força, um texto muito forte, né? Que fala aí sobre um romance entre 2 meninos se apaixonam lá quando adolescentes e resolvem viver esse amor de maneira plena e resolvem fugir. Na hora dessa fuga, um deles é descoberto, o pai pega lá, tá saindo e o pai vê ele saindo, e o Raimundo segue a sua vida e vai embora. Cícero fica, né? Cícero e Raimundo. Cícero fica e entrega a Raimundo uma carta. Só que Raimundo não sabe ler. E ele carrega essa carta durante toda a vida inteira, aquela carta como um peso, como parte de si praticamente, né? E até que um tempo depois, lá aos 70 e poucos anos, ele resolve aprender a ler, né? E para poder ler essa carta, e aí eu não posso contar tudo o que acontece na peça, porque não posso dar spoiler. Mas é uma busca incessante por si próprio, né? De um pedaço que ele deixa dele em Cícero, né? Ele vai embora e não sabe o que aconteceu, não sabe nunca o que aconteceu. Mas é uma busca incessante sobre esse Raimundo que ele deixou lá atrás. Será que ele faz sentido ainda agora, aos 70 anos, etc. e tal? E eu faço os atores todos fazem vários personagens, a gente se troca ali fazendo vários personagens, todo mundo faz Raimundo, todo mundo faz Cícero, com exceção de Suzani, que é a personagem trans da peça, que só roda entre as meninas cisgêneras e por razões óbvias, né?
E Suzane é um personagem muito emblemático também na peça, porque é ela que incentiva Raimundo a ler, incentiva a Raimundo a sair dessa ignorância e viver seus próprios sonhos, de mudar de vida. Ele troca de profissão, vai ser costureiro. E aí toda essa história de amizade, né, bonita, se desenvolve durante a peça. E tendo como fio condutor esse romance, esse amor de Cícero e Raimundo. Essa peça me rendeu também o prêmio PTR de melhor atriz coadjuvante, que me deixou muito feliz, assim, envaidecida e feliz demais, porque é uma coisa muito surreal, assim, para mim chegar no teatro no Rio de Janeiro e com essa indicação de prêmio, assim, né? Com uma companhia como os Atores de Laura, que tem 32 anos de estrada, e que está comemorando 32 anos de estrada com esse espetáculo, né? Eu ali como atriz convidada, me sentindo já quase parte dessa companhia. E feliz demais com essa indicação, né? Muito feliz de poder estar levando aí também uma outra perspectiva de atuação para eles, porque é diferente, isso é completamente diferente. E também porque tudo foi construído a partir de muitas mãos, né? O espetáculo foi construído, a adaptação do Daniel, e ele adaptava o texto, levava o capítulo adaptado no outro dia pra gente, a gente montava a cena, ele lapidava aquela cena, então tudo que tá lá no espetáculo foi construído a muitas mãos. Todos os atores da peça são diretores também, então tem uma força muito grande de movimento e atuação, enfim. Tô muito feliz. E o espetáculo que cumpriu temporada, inclusive, mais recentemente, na própria Casa de Cultura Laura Alvim, vai para 2 semanas agora em Niterói, não é isso? Exatamente. A gente fez uma primeira temporada no Teatro Correios Léa Garcia, no centro do Rio de Janeiro. Foi uma temporada linda. E agora a gente está lá na Casa dos Atores de Laura, que é a Casa de Cultura Laura Alvim. Os Atores de Laura chamam Atores de Laura porque nasceram lá na Casa de Cultura Laura Alvim, no Rio de Janeiro. E agora vai para essa temporada curtíssima de 2 semanas no Chataúf, em Niterói, que também promete uma temporada muito agitada, assim, a gente já está vendo uma movimentação lá das pessoas com relação a isso, porque o livro causa muita alvoroço, assim, né? E muito curioso de ter gente que não... Porque, assim, é muito complicado. A literatura não é complicada. A literatura do Stênio, ela não é linear, assim. Então ela começa falando de coisas aos 70, daí daqui a pouco ele está falando aos 40, daqui a pouco, sabe? O que causaria, talvez, uma confusão na hora de montar isso, né, para o teatro, de levar isso para o teatro. Mas quem não lê o livro e vai assistir a peça, geralmente diz que consegue compreender literalmente, naturalmente, tudo, mesmo sendo várias pessoas, a gente sendo várias pessoas. Né? O que prova aí que a direção do Daniel e a adaptação dele merecem o prêmio que ele está concorrendo. Muito bem, daqui a pouco a gente fala mais com a Valéria, que daqui a pouco vai cantar pra gente também. Já vou pedir para ela cantar daqui a pouco uma música controversa, que é do CD Saraval dela, que é sensacional. A gente tá viciado em algumas músicas da Valéria, que é um absurdo. Sigam já o canal dela lá. Olha, uma pena que a gente não conseguiu ajeitar as bases para ela cantar aqui ao vivo, mas de repente eu vou soltar um trechinho de um clipe aqui, se a gente conseguir. Uma hora dessa eu consegui soltar um trechinho de um clipe para vocês ouvirem aqui o som e ver ela performando também. Foi ótimo o Aleph voltar, que eu estava esperando ele voltar. O cara desaparece, abandona o programa assim no meio. Tá tudo bem aí, Aleph? Você teve que... Tá tudo bem? Abre esse microfone, menino bonito. Tá tudo bem demais. Oxei. Tá. Ô, Aleph, eu vou pedir já para você cantar uma outra música pra gente, porque primeiro que você é sensacional. Eu sou encantado pelo Aleph. O Aleph traz o som dos encantados, e o Aleph já vem aqui há uns 4 anos. Sim. E a primeira vez que eu vi o Aleph foi montado numa árvore, falando os poemas, andando pelos riachos e trazendo sempre essa questão da natureza. Eu fico absolutamente encantado. Eu espero que sua música chegue cada vez mais longe, mas que você não perca esse cantinho que você tem, esse jeito original de Aleph de ser. E vamos falar das coisas que estão chegando do EP, mas eu queria que você cantasse a música, você já sabe qual é, do Ben TV. Ben TV, vou cantar então. Ei, que coisa linda, né? Eu sempre fico muito feliz de estar aqui, muito feliz de encontrar todos vocês. O Fuzue para mim é uma casa e é um lugar onde a gente
aprende muito, né? Para sociedades possíveis, enfim. Então, simbora, vamos de música. A gente adora você também, vai virando família aqui, Aleph. Eu bem te vi na beira-mar, quando o sonho veio me verde, eu bem te vi na beira-mar, quando o sonho veio me verde, eu bem te vi. Pedi pra clarear, tem como me responder. Se é de se alumiar, tem de se ver no breu. A vida à vista é leve, é água ensolarada. Seja de mar, de chuva, saudade molhada. Quando o sonho veio me ver, eu bem te vi na beira-mar. Quando o sonho veio me ver, eu bem te vi na beira-mar. Quando o sonho veio me ver, eu bem te vi na beira-mar. Quando o sonho veio me ver, eu bem te vi. Arte! Vem cá! Backing vocal. Arte, por favor! É o mundo real invadindo aí o Bem TV. Assim, ó, diz. Receita é confiar no dia que nasceu hoje. O agora é como fosse, mas já disse adeus. E o que se põe, medida de se desmanchar, pois se entregando à vista, o vento é quem guiar. Quando o sonho vem me ver, eu bem te vi na beira-mar. Quando o sonho vem me ver, eu bem te vi na beira-mar. Quando o sonho vem me ver, eu bem te vi na beira-mar. Quando o sonho vem me ver, eu bem te vi. Quando o sonho veio me ver, eu bem te vi. Que lindeza, Aleph! Eu sempre fico arrepiado ouvindo as orações do Aleph, que são canções que são ritualísticas, são orações, são meio mântricas, assim, né? A gente parece que viaja no tempo, no espaço, começa a me ver em Brejão, ali nas matas, nos rios, nas árvores. E como é que você aprendeu? Onde você estudou violão, Aleph? Tocando. Uma das coisas que eu não sei nada. Se você me perguntar qual é o tom dessa música, não sei. Qual é o acorde que você está tocando aí e tal, não sei. Porque foi no estudo de catucar o violão mesmo, de cavucar. Comecei a tocar violão e tentar aprender a música dos outros. Vi que não tinha futuro para mim, eu não gostava, eu me travava, porque eram acordes difíceis, ou outra hora uma coisa que eu não conseguia chegar ainda, não tinha tanto estudo. E aí eu comecei a cavucar o violão e a entender que era dança, que era percussão, que era usar o repertório que eu tinha no meu corpo para entender o que era aquilo que estava nos meus braços também. Então o violão, para mim, eu costumo dizer que sou dançarino. A primeira coisa que me surge como arte, assim, mesmo, foi a dança. Então a dança, ela me cavucou a desenhar, ela me cavucou a cantar. Eu canto dançando. O que eu canto é dança, o que eu toco é dança. Então é isso. Que lindeza. Eu perguntei se você sabe que eu sei a resposta, mas sempre você canta com essa propriedade e o violão parece tão seu que parece que o cara estudou. Não, foi lá cavucando, foi poetando, foi, né?
É uma... Que sotaque lindo, né, gente? Que sotaque bonito, que palavra bonita. O canto da palavra é bonito, né? A minha avó dizia uma coisa maravilhosa, sempre, a falecida avó, Maria de Luz, ela dizia que mais vale a prática do que a gramática. É uma realidade, às vezes é isso, né? Ficar fazendo as coisas. E o Aleph é muito assim, né? Ele é muito autodidata, assim, das coisas que... Você imagina, ele tocar o violão e compor, sem nunca ter estudado o violão, né? Ganhou o violão e saiu tocando coisas de vó, que também tem uma ligação forte com a avó dele lá. E... Ai, meu Deus, eu nem sei mais por onde que eu vou. Eu fico encantado com essas encantadas. E tem uma conexão assim com essas, porque você compõe muito o Aleph. Tem uma conexão que não é religiosa, porque não tem uma religião, mas tem uma coisa com a natureza, com os rituais, né? Com o universo, assim, né? Eu digo que sou matuto, né? E um grande amigo meu que se encantou já, que é Junior Black, que também era cantor e um grande compositor da música brasileira, garanhuense também. Foi onde eu nasci, cresci em Brejão, mas eu nasci em Garanhuns, né? Somos conterrâneos de Dominguinhos também. E Junior Black me disse uma coisa muito poderosa, que eu sempre chegava nos lugares, quando eu entrei na Reverbo, que é uma ocupação, né, que eu faço parte de artistas pernambucanos, somos 27 artistas, antes 30, né, agora 27. Eu vi aquele monte de gente assim grande, porque se eu olho para Almério, eu já vi Almério muito grande. Martins, Fire, essa galera toda assim, eu olhava e dizia, meu Deus do céu, eu sou um matuto no meio desse povo. O que é que eu tô fazendo aqui? Que bicho sou eu no meio desses bichos? Então, eu dizia muito para Junior Black, que também fazia parte da Reverbo. Júnior, eu sou matuto. E aí ele dizia, que bom, porque matuto é quem vem da mata. E realmente você vem da mata, né? A gente aqui de Brejão é de um brejo de altitude e é um pedaço de Mata Atlântica, no meio do Agreste. E esse pedaço de Mata Atlântica, eu digo que é o que eu levo comigo onde eu for, né? Porque eu cresci indo para a mata, sozinho, acompanhado, com a minha prima, Natália, a gente sempre ia para a mata, às vezes a gente ia de noite mesmo, assim, tipo, não tinha o que fazer. Nós vamos fazer, bora para a mata hoje, bora. Então a gente ia, sim, bora para a mata, ouvir os bichos, ouvir o que é que a mata diz. Então, eu acho que antes de qualquer religião, de qualquer pretensão mesmo, o encanto ele já é movedor. A poesia é espírito, né? A música é espírito. Tudo é espírito. Então a mata ensina muito isso pra gente, que pra gente pisar na mata a gente tem que pisar em espírito, porque se você não pisa em espírito, você corre alguns riscos. Então eu aprendi assim. Muito bem, olha, vocês fiquem à vontade aí para interferir, viu? Valéria e Vinícius, fica à vontade aí para bater papo, trocar ideias. Mafê Macau, que voltou e caiu e tal, não sei o que. Eu nem perguntei a Mafê Macau se ela já ficou com. Não, nem ficou, se ela amassou alguns melhores amigos, porque foi até tomar outro gole e tal, não sei o quê. Mafê, você que. Enfim, não vou nem contar. Você responde o que você quiser, Mafê. Já amassou alguns amigos, Mafê? Você mesma, Mafê. Peraí que o Rio já está quente. Olha, ainda vem com uma pergunta dessa. Já pouquíssimas vezes, assim. Na verdade, assim, se pegar mesmo, acho que só uma ou duas. Uma ou duas. Pensa de novo, Mafê, que essa conta vai aumentar. Mas já rolou? Eu também estou aqui fazendo essa conta mental, estou tentando puxar pela memória. Depende do nível assim, de intimidade que você fala, Não, o nível de intimidade é amasso. Aí tem vários tipos de amasso. Amasso de pegou aqui, amassou, beijou. Amasso que já vai para a cama mesmo. De repente, como o Vinícius, ele já namorou o melhor amigo, né? E continuou melhor amigo depois, ou Vinícius? Ou depois do namoro deu ruim? Cara, eu já namoro... Vou te falar, eu me apaixono e namoro pessoas que são muito amigas, assim. Eu tive 3 namorados e os 3 eram muito amigos. Então, um acabou meio mal, ficou meio ruim, mas outros 2 são melhores amigos até hoje. Então, não estraga, não necessariamente estraga a relação, às vezes até melhora. Mas a Valéria falou a verdade. Tem que ser amigo primeiro.
Subverter a lógica. É o medo de subverter a lógica, sabe? Quer dizer, com a lógica subvertida, às vezes, a gente acaba não entendendo bem, mas eu acho que o princípio básico é ser amigo, né? Eu sou canceriano. Eu sou canceriano, eu gosto de me sentir assim, de ter intimidade, sabe, assim, de conhecer a pessoa, de poder sentar e olhar no olho, conversar. E aí é isso, assim, amor e amizade vão se misturando, assim. Mas o Alê não respondeu, né? Essa pergunta. Mas quem nunca? Quem nunca, né? Quem nunca? Como já disse, a não ser que você vive muito com inimigos, né? Nunca namorei, porque eu, na verdade, eu tenho um certo receio de estragar mesmo. 80% das vezes eu prefiro preservar a amizade, porque às vezes são amizades muito boas, e que depois, estatisticamente, o Vinícius disse que namorou 3. 2 deram bons, mas um deu ruim. Mas tu consegue perceber, mas tu consegue perceber ali, olha a profundidade do que tu falou, talvez sem perceber. Que a gente tem medo de estragar, quer dizer, a gente já entra num relacionamento pensando que ele vai ser estragado em algum momento. Você já tem um problema, só que aí não mas olha só, problema. Mas isso é estatístico. Quantos namorados você já teve, Valéria? Muitos. Mais de 10? Foi casado há 5, imagine os namorados, meus amigos. Então, estatisticamente, os namorados e namoradas vão ficando pelo caminho e as amizades costumam persistir. Exatamente. Mas o que aconteceu? Eu só tenho amizade com um ex-marido. Só um. Uma amizade muito bonita e muito sólida. Porque também acredito que esse nosso nível de amizade ele se solidificou porque já tínhamos, como o Vinícius falou, ele não era meu amigo, assim. Eu conheci ele numa festa, a gente ficou e depois começamos a criar esse vínculo. Mas acredito muito, assim, que a durabilidade de uma relação e principalmente o pós-relação tem que ser baseado numa amizade sólida, né? A relação tem que ter uma amizade muito sólida para que ela, depois, quando acaba o relacionamento e a relação, para essa amizade perdurar. Então, acho que tem uma certa lógica no que no filme, no que o Vinícius está falando, porque precisa de uma solidificação de amizade nisso tudo, para que tudo termine, para quando acabar, isso, né, continue se nutrindo de um outro tipo de amor que não esse amor carnal, ou esse amor de posse, que você é meu namorado, você está com você, meu, né? É muito possessivo também essa palavra, você, meu namorado, meu, né? Minha namorada. Sim. Mas a gente precisa sempre solidificar esse laço de amizade, porque daí sim, eu acho que as coisas terminam bem. Agora, você está dizendo que a Valéria... De 5 casamentos, só um. Não, tem um amigo que não vira namorado, que vira só um amigo com predicados, com benefícios. Benefícios, sei. Eu sou Que lindo, amigos predicados, é lindo. Né? A Valéria já disse que ela quer solidificar as coisas, as amizades. Ao contrário dessa sociedade líquida que o Bauman prega, ela está querendo solidificar. Então, vamos lá. É do líquido para o sólido, que não sei se vai chegar ao gasoso. Mas o Sérgio César Rio colocou aqui, adorando o Fuzuê, pena que terei que sair. Sérgio, obrigado, boa noite. Olha só, o programa fica gravado, nossa maior audiência, aliás, é sempre do programa gravado, né? A gente está transmitindo aqui para multiplataformas, para o Facebook, diversos perfis do Instagram, para o YouTube, para o Spotify. Então você pode seguir principalmente lá no YouTube, que é o youtube.com. De repente você está assistindo por aí, não sei se você está pelo Instagram, o programa está lá, vivo, você pode assistir no final de semana. Seja sempre bem-vindo, obrigado pela companhia. Espero voltar com mais tempo, parabéns a todos, muito bem. A Valéria me entregando aqui, a Lélia disse, Alê, com certeza, fica falando das minhas intimidades que já namorou, os pegou amigas e amigos. O que mais? Ingrid Geiger, será? Geiger ou Geiger? Sei, não sei, Ingrid, Geiger. Ingrid Geiger é uma amiga minha maravilhosa, uma atriz incrível, que inclusive está no remake de Vale Tudo, vai todo mundo assistir aí, hein? Pronto, Vale Tudo, já vamos falar de Vale Tudo, que eu quero falar de Vale Tudo. Em primeiro lugar, se vale tudo mesmo, se vale tudo no amor, na amizade, se os remakes, se as pessoas estão animadas com os remakes. Ingrid, obrigado pela presença. Vinícius, puta ator.
Quem disse foi a própria Ingrid. E Valéria é bafo. Ela disse que a Valéria é bafo. Olha, muito bem. Olha só, falando que a Valéria é bafo, eu não posso dizer, vamos ver se eu consigo soltar pelo menos um trechinho aqui, que eu queria soltar na entrada, e a gente vai pedir já para a Valéria cantar o Controvérsia. Mas deixa eu ver se eu solto pelo menos a música pra gente animar aqui também. Deixa eu ver. Você, papaca de nós dois, nem vou responder. Eu me entendi pra você, interpretação. Sexo, frágil, mas mulherão. Tira o chão, não dá tesão, mas confusão. De época com ela, não guardão. E mesmo assim, você me quer toda pra você. Não me importa o que vão dizer. Me descansar, me arrumar, desafinar. Eu bem, agora sim, fala com a minha mão. Uhul! Meus amigos, isso aqui é bom demais. Eu estou apaixonado pelo CT. É verdade. Eu não falo que eu não acredito. Pergunta, ô Mafê, eu falei a semana inteira, digo, gente, eu não tiro essas músicas da Valéria da cabeça. Todos os dias, e eu também. Ai, que eu não saio mais. Toda hora. Maravilhosa. Elas estão lá no Spotify, spotify.com, lá é Valéria Barcelos. Essa canção em especial aí foi feita para uma composição minha, chama Sexo Frágil. A gente fez um videoclipe lindo com direção de João Monteiro lá no Rio Grande do Sul. Tá no YouTube, tá lindo demais o clipe, assim, a gente passeou por Porto Alegre, tem uma parte lá do Palácio Piratini, que é uma coisa muito bonita, né, um prédio histórico e tal. Mas essa canção fala de um namorado que eu tive, que ele queria, assim, que eu ficasse uma bonequinha pra ele, assim, né, que se eu saísse com ele era pra ficar quietinha, não falar, paradinha, não, né, nem sem se mexer muito, porque ele era todo envergonhado da vida, eu diria, né? E até que chegou um dia que eu falei, não quero mais, eu não vou ser isso, né? Porque é isso, eu entendi que para ele me queria lá entre quatro paredes, mas fora das quatro paredes eu teria que ser uma outra pessoa que não fazia sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Se ele queria aquela pessoa, ele tem que querer essa pessoa o tempo inteiro, né? Esse não merece virar melhor amigo depois, hein? Não! Ele virou meu melhor inimigo. Concordo. Essa canção, ela foi feita há um bom tempo já. Ela tinha feito. Eu não sou como o Aleph, né, que tem essa facilidade de composição, etc. Não, eu demorei 5 anos para compor essa música. Quase exagerei, né? Mas assim, demorei muito tempo. Hã? Eu também demoro pra caramba. Faz um tempão que eu não componho, assim. Tipo, ontem saiu uma porque foi assim, euforia. E aí essa canção, ela veio mesmo como uma vontade. Como as canções, eu acho. As canções, elas vêm das vontades, das desvontades, né? Essa palavra não existe, mas é muito legal. Que é quando a gente gosta muito de uma pessoa ou de algo, de alguma situação, e desgosta na mesma proporção, e aí a Adele fez um disco inteiro só de decepções amorosas, e aí foi um sucesso com a Grammy e tudo. Eu super acredito nesse tipo de proposição também. E essa canção, ela... Ai, gente, que linda, é tão lindo esse videoclipe, gente. Vamos soltar o clipe? Vamos soltar o clipe? Então vamos soltar o clipe. Que lindo, gente. Tô cansada de ouvir você dizer o que eu posso ou não fazer, que eu sempre tenho que me comportar pra não parecer o que você não quer ver. Se uso calcinha ou samba canção, sou feliz assim, você querendo ou não. Olha bem pra mim e olha pra você, o babaca de nós dois, nem vou responder. Eu entendi, pra você eu sou tentação. Sexo frágil, mais um mulherão. Te tira o chão, te dá tesão, faz confusão. Mas eu sou de Eva com ela e eu não andão. E mesmo assim, você me quer toda pra você.
cansada de ouvir você dizer o que eu posso ou não posso fazer, que eu sempre tenho que me comportar pra não parecer o que você não quer ver. Se uso calcinha ou samba canção, sou feliz assim, você querendo ou não. Olha bem pra mim e olha pra você, o babaca de nós dois, nem vou responder. Eu entendi, pra você eu sou tentação, sexo frágil, mais um mulherão, te tira o chão, te dá atenção, faz confusão, mas eu sou do jeito de Eva com Eva e Adão com Adão. E mesmo assim, você me quer toda pra você, não importa o que vão dizer, você me desfaçar e me anular, não desafinar. Tudo bem, se for assim, fala com a minha mão. Muito legal. Show de bolé! Bonita, bonita demais. Eu consigo. Ei, Valéria, mulher, como Pronto. tu é linda, meu Deus do céu. Ai, que amor. Que bonita, que Foi uma isso. força-tarefa para fazer esse videoclipe, assim, né? A gente fez esse videoclipe com graças também ao incentivo da Lei Aldir Blanc, lá em Porto Alegre. A gente sabe o que aconteceu lá em Porto Alegre, né? Aquela tragédia sem precedentes das enchentes. A gente conseguiu reunir um time de pessoas por lá para poder também fomentar o trabalho artístico. Assim, os artistas passaram muita, ainda estão, né? Passando muita necessidade, assim, né? De viver, porque, assim, somos os primeiros da cadeia produtiva a parar e os últimos a voltar, né? Inclusive, Porto Alegre nesse momento estava passando por uma chuva bem severa, e a gente sabe o quanto o nosso trabalho é importante, mas o quanto ele fica desimportante perante essas tragédias, e somos os primeiros a parar sempre, e nunca conseguimos, para conseguir voltar é sempre uma coisa muito, muito difícil. Mas a gente conseguiu reunir um time muito legal de pessoas aí, que atrizes, atores, gente que nunca atuou, gente que a gente chamou, vem, vamos fazer o clipe assim, que é assim que a gente faz, achamos amigos e tudo mais. Mas, Valério, eu fico impressionado que, assim, eu vejo essa música, trilha de novela, trilha de filme, é um dance da melhor qualidade, Dana Summer, que se cuide! Eu tô falando sério! E eu já tinha Há gravado muito essa tempo eu não canção. falo assim. Uma outra versão, eu vi. Uma outra versão, a gente tinha gravado ela numa outra versão. Mas quando ela recebe a proposição de repaginar ela e fazer ela o povo do Looping, que é o Looping Reclame, que é o estúdio que eu gravei lá em Porto Alegre, me veio com essa proposição e falou, vamos fazer uma coisa meio dançante. Quem dirigiu o clipe, a Ingrid está perguntando, foi João Monteiro, direção de João Monteiro. E quando veio essa proposição de trocar completamente a canção por uma coisa mais dançante, eu topei na hora, assim, porque eu não tinha percebido o quanto ela poderia realmente, mesmo dizendo as coisas que eu queria dizer, porque eu falo barbaridades pro cara na música. Achei que ficar muito bom, assim, essa mensagem subliminar de poder dizer um monte de coisa de maneira mais delicadinha, né? É muito legal. Daqui a pouco a gente fala mais com a Valéria, se a gente enlouquecer, a gente coloca outro clipe aqui, porque é difícil a gente, no StreamYard, a gente conseguir coordenar tudo. A ideia era cantar aqui ao vivo, deu uma tretinha aqui com a base, mas também ver o clipe foi um ganho. Eu gostei muito, já mostrou meu clipe, isso aí já vendeu meu peixe muito melhor. O clipe é sensacional, as músicas são... Aleph ia falar alguma coisa. Porque eu quero ouvir. Mesmo assim, se ela quiser, se você quiser, Valéria, ia ser uma delícia também de ouvir a capela, viu? A gente vai pedir para ela cantar daqui a pouquinho Controvérsia, um trecho aqui pra gente, que é uma música ótima também, pegada. O disco também vocês têm que amar. Olha só, daqui a pouco vamos falar de Vale Tudo, vamos falar se vale tudo realmente no amor, no sexo, na amizade e nas novelas. Será que o pessoal está gostando do novo Vale Tudo? Remake! E Maria de Fátima?
E a Thaís Araújo? E como é que... A Odete Reutemann. Será que vocês escalariam outra Odete Reutemann? Nós vamos escalar a nossa Odete Reutemann aqui daqui a pouco. Cada um vai dizer quem escalaria como Odete Reutemann e, de repente, alguma outra coisa. Antes, deixa eu passar para o Vinícius, que, aliás, tem um bocado de gente aqui no Instagram, tá, gente? Só que as mensagens no Instagram não chegam para a gente aqui através do StreamYard. Obrigado a todo mundo que está aí pelos perfis no Instagram. Sejam muito bem-vindos, muito queridos. Se vocês assistirem lá pelo YouTube, facilita que as mensagens cheguem aqui, youtube.com/Programa Fuzue. É você que está assistindo a gente por algum dos perfis. Aproveita para seguir também o Programa Fuzue e seguir cada um dos nossos convidados, porque é tão simples, é de graça, 0800, mas ajuda todo mundo. Ajuda o cantor, ajuda o programa, ajuda a Valéria, ajuda a Vinícius, ajuda a Alf. Então, gente, às vezes, como já disse um outro amigo nosso aí, o Pedro Necessian, são os inimigos, não sei se os inimigos, mas os não amigos que dão mais curtidas. Às vezes os nossos amigos curtem tão pouco aqueles materiais que a gente coloca de arte do nosso programa, da nossa canção, da nossa peça. É de graça, você não gasta nem 20 segundos, é uma curtida, um comentário. Então, fortaleça aí. Aleph Passarim, lá no seu Instagram, Vinícius Teixeira também no seu Instagram, que está com o filme, e a gente já vai falar agora com ele da peça, e Valéria Barcelos, inclusive do seu canal no YouTube, que se eu tiver visto lá, é inacreditável. Sinceramente, tem pouca gente lá, devia ter 500 mil vezes mais pessoas nesse canal. Compra lá para vocês ouvirem isso. E vamos falar de vale tudo, vamos falar de ética e vamos falar do que as pessoas quiserem aqui também. Vamos falar de amor, de sexo, de beijo na boca, de liberdade que estamos precisando na sociedade. Às vezes ainda está meio careta com tantas coisas. Andamos muito para alguns lugares. Eu perguntei até para a Valéria lá na pré-entrevista. A gente dá 2 passos para frente, às vezes dá um puladinho, às vezes não sei o quê. Vinícius Teixeira vai vir já já com um espetáculo novo, Selva Solidão, em curtíssima temporada. Do que se trata, o que vem por aí, Vinícius? Então, Selva Solidão vai estrear aí no Teatro Sérgio Porto, no Maitá, no Rio de Janeiro. É uma peça que a gente já estreou no final do ano passado, em novembro. Foi super legal a primeira temporada, lá no Teatro Zimbinche, agora estamos indo lá para o Sérgio Porto. Essa peça ela faz parte de um selo meu, Multilinguagens, que lança projetos para o audiovisual, para o teatro, para a moda, chamado Amarica Latina, que é um projeto de pesquisa queer. E essa peça, ela fala sobre solidão LGBT. E aí é uma peça... E você já deu uma sacaneada já com o nome da produtora já, né? Você já foi na tinta ali, no sentido que às vezes aquilo que é colocado como pejorativo ou negativo, você faz uma transmutação nietzschiana, uma transvaloração aí, né? Tomar a rédea pra gente dessa palavra que as pessoas usam como se fosse uma coisa negativa e ter orgulho de ser marica. Eu sou uma maricone, eu amo isso. E aí é um jogo de palavras aí também com a América Latina. E aí o Selva Solidão, essa peça, é um solo, eu tô sozinho em cena. E eu interpreto 3 personagens, que são 3 homens gays que se encontram ali, né, nessa dramaturgia. E a partir desses encontros entre eles, a gente vai refletir sobre solidão, sobre questões da contemporaneidade relacionadas à vida LGBT. Aplicativo, relações, enfim, tudo isso. Certo. E você usa muito aplicativos, ô Vinícius? Eu não sou muito fã não, sabe? Eu já usei, né? Não vou mentir aqui, vou falar que é verdade, já usei sim. Eu uso. De vez em quando vem aquela coisa, deixa eu dar uma olhada aqui no que tem, deixa eu dar uma olhadinha. Sei, mas eu não sou muito fã não é uma coisa que eu sou muito assim... Isso quer dizer que você é um cara mais romântico. Também ele fica pegando todos os amigos, para que ele vai para o aplicativo? Exatamente. Tá todo mundo aqui ao meu redor. Diga. Vinícius, olha só. Não. Eu tô no Bumble, aplicativo Bumble. Tava no Tinder aí. E o mais legal é que dia desse eu tava ali conversando com um cara. Aí o cara começou a conversar comigo, daí ele falou assim, olha, eu queria muito continuar conversando contigo, mas eu não quero mais conversar com você porque tu não tá sendo sincero. Eu falei, eu não entendi. Não entendi. Ele falou, não, é porque tu tá usando uma foto de uma atriz da Globo. Eu falei, eu? Não, mas essa foto aí é minha mesmo, sou eu. Não, essa aí é de uma atriz da Globo, não é você. Eu falei, gente, mas eu sou essa pessoa. Eu
Falei, vai lá no Instagram, me manda uma mensagem no perfil lá que tá lá no Instagram, que eu te respondo por lá. Olha! Me desligou, assim, simplesmente me ignorou. Botou a Global que você está lá vendo, sou eu, meu amor. Mas você fala, E não é a primeira vez, gente. Ser famosa só traz coisa boa, ser famosa é maravilhosa. Perdendo o boy por causa da fama. Que isso? E não é a primeira vez. Muitas já acharam que eu sou fake. Esses dias eu falei pro menino, gente, tanta celebridade fodástica pra fazer fake, eu vou fazer fake de mim, gente. Não, né? Fazer fake de mim é ótimo. Ô, Valéria, aproveitando a deixa, já que você falou da novela da Global, você foi sucesso mesmo, grande lá na novela Terra e Paixão, que, aliás, como eu costumo dizer, para mim, a última grande novela de sucesso das 9 em muito tempo foi Terra e Paixão, um sucessaço. E o Valci Carrasco é craque, porque ele faz sucesso com temas variados. É novela de época, é Tabundo Bom, é com não sei o que, enfim, ele é craque. E você estava lá fazendo na Luana Shine, sucessaço. Esperava, como é que foi? Não, eu não esperava, assim. Foi muito legal, foi uma experiência muito transformadora, inclusive para mim enquanto artista, né? E também, assim, a emissora lá, a Globo em si, ela te dá um know-how, assim, te dá um centro, porque a gente trabalha muito e precisa estar muito concentrada para fazer tudo, assim. Eu vou te dizer que eu esperava que ia ser diferente. Eu esperava, nossa, vou poder aproveitar muito. A gente chega em casa tão destruída. A gente grava de segunda a sábado. E assim, a gente chega em casa só querendo deitar e não falar com ninguém, não ouvir barulho nenhum. Meu Deus! Ou seja, não dá nem para aproveitar a vibe do momento, assim, é isso? Não dá muito. De vez em quando a gente eu saía para fazer alguma coisa, mas demanda uma concentração e um trabalho muito pesado, assim. Né? Todos os dias tu tem que decorar um texto diferente, não é como no teatro, que tu decora um texto e vai lapidando com o tempo. Não, a televisão é uma fábrica de cenas, né? Tu vai fazendo hoje, tem que estar afinada para fazer amanhã, e agora tu faz chorando, e agora tu faz sorrindo, e agora tem que chorar, e agora tem que xingar, e agora não sei o quê. Mas foi uma experiência muito legal, né? Uma atriz trans no horário das 9, no horário nobre da televisão, levando ali um amor naturalizado, um amor afrocentrado e naturalizado, né, com o Dr. Rodrigo lá, que era feito pelo Michael Rodrigues. E a minha personagem tinha outros direcionamentos, enfim, mas calhou da gente viver esse par romântico, e foi até muito engraçado, porque a gente recebeu o capítulo, mudou, porque a novela é uma obra aberta, então o que o público vai sugerindo acaba entrando, né, tanto que o casal Kelvin e Ramiro tomou proporção muito maior, virou o casal da novela, praticamente. Né? É verdade. Eles pegaram a novela para eles, né? Exatamente. E a minha personagem, ela tinha uma outra curva dramática, que mudou-se no caminho, mas que ainda assim teve uma trajetória muito bonita. A minha primeira cena com o Michael já foi a cena que a gente ia transar. E a gente foi apresentado, claro que a gente tinha visto lá na festa da novela e tal, aí a gente recebeu o texto, aí eu mandei uma mensagem pra ele, por que a gente vai se pegar na novela? Eu mandei pra ele, por que a gente vai ter um namoro, vai namorar Rodrigo e Luana? Ele falou, nossa, mas a gente nem conversava muito, que a gente era de núcleos muito diferentes, ele era lá do outro núcleo, que ficava com o Antônio La Selva, lá com a Glória Pires e com o Tony Ramos, e aí a gente chegou pra gravar, oi, tudo bem? Então, quase que um prazer, tudo bem, assim, né? E já partiu para essa primeira cena que a gente gravou, já foi a cena... Já partiu pro prazer. Já partiu para a cena em que a Luana leva ele pro quarto, fecha a porta e seja lá o que Deus quiser que aconteceu lá. Mas foi muito bonito de poder ver essa construção e de ver também a torcida e o empenho dos outros atores, né? Para que as coisas ficassem muito naturalizadas. A gente quis muito que ficasse muito naturalizado. Valcir foi muito, 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 repito, muito empenhado em poder mostrar esses casais de maneira muito naturalizada, né? Ele me ligou um dia para falar sobre uma cena, ele teve muito cuidado com a Luana, né? Teve muito cuidado. E ele me ligou, essa cena tu acha que tá bem? Tu acha, né? Discutimos a cena, ele reescreveu a cena de maneira que não ficasse como ela tava, com um pouquinho de problema, mas ouviu, né? Eu acho que isso é muito importante, ouvir, assim, ter essa escuta ativa e uma escuta carinhosa, né? Porque a televisão ainda é o maior meio de comunicação que a gente tem, né? A gente era do rádio, migrou para a televisão,
E tem uma entrada muito pesada, muito grande nas casas das pessoas. São 40 milhões de pessoas te assistindo todos os dias, no dia em que o Ibope é pequenininho, né? Pode triplicar esse número. Então, saber que tu vai entrar na casa das pessoas todos os dias é um trabalho muito que eu tenho na minha vida, de tentar aproximar a realidade de pessoas trans no seu dia a dia, que eu acho que é isso que dissipa muito essas diferenças, né? E essas ignorâncias. Ignorância é de ignorar mesmo. Tu ignora essa informação, porque tu não conhece, não se aproxima, tu não tem muito. E foi uma experiência muito linda. Você falou uma coisa na pré-entrevista, por isso que eu gosto da pré-entrevista, que sempre gera uns pontos assim bons, que você falou da curva também do personagem, como foi naturalizado, que até quando saiu o beijo, as pessoas nem estavam esperando, porque vocês já estavam construindo ali, né? Exatamente. Eu adorei isso, assim, de ter essa construção de curva de personagem, em que a gente, quando deu o grande beijo, passou. Porque é exatamente isso que a gente quer. A gente não quer um destaque, eu falo sempre que a gente não quer ser nós e eles, a gente quer ser nós. Todo mundo quer ser nós. Tudo misturado. Tudo misturado. E a gente usava, claro, de um artifício. A gente teve várias cenas, mas teve uma cena maravilhosa com a Eliane Giardini, que ela foi incrível também. Ela disse, isso, fica aqui, que parece melhor. Que a gente ficava dançando lá atrás, dançandinho, fazendo figuração de luxo e trocando umas bitocas, assim. Então a gente dava sempre os beijinhos, ele chegava, dava um beijinho nele. Então, para que quando isso acontecesse de fato, não fosse o acontecer de fato, fosse só mais uma... Que é isso, a gente não fica fazendo uma grande cena para beijar o namorado, né? Só porque é uma pessoa trans, enfim. Claro que tinha uma problemática a ser discutida, poderia ter sido mais aprofundada, dessas questões de um homem cisgênero se apaixonar por uma mulher trans, né? E que não faz dele um homem gay, muito pelo contrário, ele continua sendo hétero. Enfim, essas problemáticas que a gente conseguiu construir. Mas foi de uma delicadeza tão forte, uma delicadeza forte de levar essa personagem para a televisão no horário das 9, com um homem preto retinto e com todas as suas camadas, etc e tal, que quando a gente percebe que eu veria a paixão das senhorinhas, né? As senhorinhas elas me amam. Ai, aquele advogado, vai lá, que bom. Vai casar? Ela sempre vocês vão casar? Isso é bom, né? É bom. Tinha essa torcida do casamento da Luana também, né? Tanto que ela pegou o buquê de Kelvin no último capítulo, né? Ela ganhou o bar no último capítulo e pegou o buquê do Kelvin no último capítulo, quer dizer. Tinha essa grande torcida para que ela casasse também. Vinícius e Alex, como é que vocês veem essas questões todas, assim, da novela, do personagem? Eu acompanhei também a novela, queria que eu ouvisse vocês. Eu acho incrível. Eu sou muito amigo do Diego Martins, que fazia a novela. E a gente saía muito junto, assim, para tomar cerveja no bar. E aí eu ficava tão feliz, assim, de ver isso, as senhorinhas, os boyzão hétero do rolê vindo falar, e aí, Kevin, vai casar com a Ramiro, vai ficar com a Ramiro? Eu falava, cara, é isso, a televisão ela tem um poder mesmo de colocar certas pautas, assim, para muita gente, né? E tem um poder também de recriar, assim, um imaginário coletivo, de apresentar oportunidade às pessoas verem questões de outra forma. E achei muito incrível essa novela conseguir fazer isso, sabe? Ter essa força de ter uma torcida por um casal gay, assim, no final da novela, e todo mundo torcendo para isso acontecer, e o casamento acontecendo, e a Luana, sabe? Assim, achei que teve uma força muito, muito massa de ver. E foi bonito de ver também o quanto o Valcir se preocupou em pluralizar também esses afetos da comunidade LGBTQIAPN+, né? Tinha as duas meninas que se apaixonaram, tinha o Kelvin e o Ramiro, tinha eu ali também, a Luana, aliás, eu não, né? A Luana e o Dr. Rodrigo ali, pluralizando esse amor e mostrando. É o que a gente mais precisa na televisão. A televisão, porque ela é um meio de comunicação mais de melhor entrada assim, na vida das pessoas, mas de poder mostrar isso de maneira muito natural. Eu acho que é exatamente isso que a gente sente falta, né? E a arte, os artistas têm esse poder mesmo. Eu acho que a arte é uma mensagem subliminar muito, muito poderosa, assim, quando consegue mostrar de maneira poderosa, né? E você forte. Vê, né? A música lá do Caetano Milton, enfim, Paulo e Bebeto, né? Toda maneira de amor vale a pena. Gente, se é amor, como é que alguém pode ser contra amor? As pessoas ficam infelizes com o amor do outro, que as pessoas estão amando, estão tocando carinhos, afetos, coisa boa. Abrace, beijo, vá ser feliz também. Deixe todo mundo ser feliz com os seus amores, porque amar só faz bem. Eu acho que a pessoa, para ficar incomodada com o amor dos outros, não está bem
consigo mesmo. Eu sou psicólogo também, e eu sempre vejo isso. A pessoa, quando está feliz consigo mesma, o mundo está fluindo sempre com mais felicidade. Você olha Deus para o lado e continua Aleph. E então, mas você pensa assim, que quando todo esse processo, né, é estrutural, né? São muitas camadas para entender o porquê que esse ódio foi tão bem plantado, né? Esse ódio foi tão bem plantado pela colonização nas pessoas. E falando dessa pauta, né, da novela, eu não assisti a novela porque eu não tenho TV. Então já faz um tempo que eu não acompanho novelas, né? Eu só fico sabendo de notícias. Mas a minha avó... Eu também não conseguia me assistir, Aleph. Eu também não conseguia me assistir. Mas a minha avó, ela foi a minha figura mais opressora que eu encontrei na Terra. Assim, tipo, encontrei várias figuras, mas minha avó foi a figura assim, que mais me fez sofrer mesmo, né? Por ser uma pessoa LGBT. Então, poder ver esse processo, tanto do que eu venho vivendo com ela, né, das discussões que a gente vem tendo, que saíram de um lugar de violência para começar a chegar num lugar mais tranquilo de conversa, e que hoje eu vejo que a influência, o quanto a novela mexe nessa estrutura dela, porque ela assiste as novelas. Então, assim, a pauta se torna uma pauta dela também, né? Quando eu chego lá na casa da minha avó, e vem a pauta à tona sobre uma relação LGBT, ela, na hora, já tem outra postura, assim. Uma postura que antes ela não tinha, porque agora estamos discutindo sobre isso. Tá na novela das 9. Então, assim, ela tá vendo um lugar de importância que antes ela não via. E aí também vem nesse lugar da falta de repertório. Minha avó não tinha repertório mesmo. Um repertório de comunicação sobre essas pautas. Então, quando esse repertório passa a ser construído, você percebe que há uma possibilidade ali de dissolver esse ódio, dissolver esse medo que essa galera tem. E como o sexo mesmo, né, é uma coisa problemática para todas as pessoas, porque às vezes mesmo nas relações heteronormativas, há pouco tempo atrás as mulheres mal podiam tocar seu corpo. Minha mãe estudou aí em Pernambuco, no Colégio das Damas Cristãs, né, que para tomar banho as mulheres não podiam ficar nuas, porque elas não podiam tocar o próprio corpo. Era pecado. Tinha que tomar banho com uma espécie de uma camisola. O sexo com o marido era com uma camisola que tinha um buraco na genitália. Quer dizer, são coisas assim que a gente está caminhando e vai mudando aos poucos. Deixa eu fazer uma mudança aqui rápido, porque o tempo está passando, o papo está gostoso. E eu quero lembrar que hoje, dia 12 de abril, é dia de quê? É o dia que a gente também lembra, e quer homenagear aqui uma cantora que eu amo de paixão, que sempre faço programas aqui. É a primeira vez em 5 anos de programa Fuzuê que eu não estou fazendo um programa totalmente dedicado a ela no dia 2 de abril, porque há 42 anos atrás partia desta dimensão a cantora Clara Nunes, a mineira guerreira, filha de Ogum Cunhaçã, a cantora das 3 raças, com seu eterno chocalho amarrado na canela. Claro, é importantíssima por vários motivos. A gente poderia passar a noite inteira aqui falando dos muitos motivos da importância dela, talvez a cantora mais importante do século XX tenha sido Clara Nunes. E muita gente deve estar se perguntando, mas como assim? Por que não foi Gal, não foi Elis, não foi Dalva, não foi Elza? Não foi. Porque Clara, em primeiro lugar, ela quebrou um tabu de que mulher não vendia discos. Até Clara Nunes, nenhuma mulher tinha vendido mais de 100 mil cópias de um mesmo disco. Nem Elza, nem Elis, nem Ângela Maria, ninguém. E ela vende não 100 mil discos, mas ela vende 400 mil discos de uma vez em 1974. 400 mil discos em 1974 é equivalente hoje a mais de 4 milhões de cópias. Ela tomou conta das rádios e era uma mulher cantando temas afro, da Umbanda, do Candomblé, transando o canto dos orixás e cantando samba. Parece ridículo de falar disso hoje, mas cantar samba em 1970 e poucos era só na madrugada que tocava nas rádios. A rádio não tocava samba no horário nobre das rádios, era uma música marginalizada também. Então ela quebra muitos tabus dessa mulher que canta samba, que vende muitos discos, que vira padrão, ela é sucesso no Canecão, ficou um ano em cartaz no Canecão,
junto com Paulo Gracindo, fazer uma temporada de 1 ano no Canecão, meus amigos, não é fácil conseguir o brasileiro, professor Esperança, viajou mundos e gravou todos os principais compositores da sua época. Deixa eu ver quem mais está dizendo alguma coisa. Eu vou botar um trechinho de uma música dela já aqui, realizando Cláudia Guerreira. Salve Cláudia Guerreira, 42 anos, dia 12 de agosto, aniversário dela, a gente vai fazer programa aqui, especial. E Caio Scott, Valéria é demais! Atrizona! Yes! Lorena Senna, a gente já fala também das frenéticas, daqui a pouco a gente vai falar com o Vinícius, que tem filme novo que ele está trazendo. Aleph tem que falar de seu novo disco que vem aí e cantar pra gente também. Mas antes eu queria soltar para vocês aqui, eu tenho que falar da Valéria do Basquete Sim, tem tanta história, se segurem aí, segura a onda aí e fica com a gente que o programa tá bom demais, eu tô adorando. Vou colocar aqui um trecho para vocês então da querida Clara Nunes, que viajou muito, e é uma apresentação dela no Chile de uma música que eu acho das mais emblemáticas, que é Canto das Três Saças. Maravilhoso. Vamos lá. Boa noite, dia. É ensurdecedor. Ai, mas que agonia. O canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como um soluçador. Desde que um ferreiro foi de cativeiro um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Ora a luta dos inconfidentes pela queda das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, cantador. Chegou a noite, dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como um soluçador. A gente entra em transe quando ouve essa mulher. Maravilhosa. Salve Clara Claridade, Clara Nunes, a guerreira mineira, filha de Ogum com Yansan. Seu caminho foi lindamente trilhado, parabéns aí para quem fica, para quem chega. Para onde vamos, que eu não sei mais para onde vamos, a gente tem tanta coisa para falar. Vamos para Aleph Passarim, que está preparando EP novo, né, Aleph, com músicas novas aí, pelo menos 3 vão chegar para a gente, e uma você vai cantar para nós, mas como é que está esse projeto? A gente ainda vai falar da Valéria, que tem peça nova dela chegando em São Paulo, musical. Ela vai fazer uma pessoa malévola, gente. Ela vai colocar todo o seu instinto maligno nessa personagem. E o Vinícius Teixeira também, que está filmando, já está em Natal. Já está em Natal, arranjou uma luz lá poderosa, e a gente daqui a pouco vai chegar lá, vai falar de Vale Tudo, mas antes vamos para o Aleph e seu novo projeto. Então, eu tô com uma previsão de gravar 12 canções, né? Mas, primeiramente, eu queria gravar 3 e sair lançando de 3 em 3. As primeiras vão ser gravadas a partir de segunda-feira. Eu vou começar segunda-feira, em Recife, a gravar 3 canções, que a primeira dela é Árvore de Dentro,
a segunda é Avaiembo e a terceira é Yadedua. E são 3 canções assim que me atravessam muito forte, muito, muito forte. Começo falando dos meus ancestrais, né, da força das minhas avós, dos meus avós, das minhas veinhas, dos meus veinhos. E sigo para falar dos encantos, né, para falar de vento, para falar de chuva, de bicho. Então, aí, assim, vamos ouvir aquela que eu já comentei, Avaiembo, se eu não estiver enganado, certo? Vamos ouvi-la. Daqui a pouco tem mais papo com Vinícius Teixeira, com seu novo filme. Daqui a pouco tem mais papo com Valéria Barcelos. Mafê vai fazer novas revelações de Vale Tudo e companhia. E a gente tem mais histórias. Fique aí. Eu sempre digo nessa música para as pessoas quando eu vou cantar nos shows que cantem junto. Eu sei que aqui não dá muito para cantar junto. Mas no fim, de repente, a gente tenta. Que é fácil. Ó, o problema aqui é que aquela história que se der delay, a gente vai atrapalhar você. Não, mas no fim a gente faz uma performance. Tá bom. Vamos embora. No azul silêncio, o céu, na nuvem vou ouvir Guaraci, vibrando em primeiro som da criação. Sou terra tupi. No azul silêncio, o céu, na nuvem vou ouvir Guaraci, vibrando em primeiro som da criação. Sou terra tupi. Acende o sol, Luanina, entre arrebóis há de se lembrar que quando um povo canta evoca o tempo a curar no seu agora. Minha visão, ouça o bater do coração ao reconhecer que na advertência o vento vem pra colher a sua lágrima. Acende o sol do laminar, entre arrebóis há de se lembrar que quando um povo canta evoca o tempo a curar no seu agora. Minha visão, ouça o bater do coração ao reconhecer que na advertência o vento vem pra colher a sua lágrima. Vento convidou, vem, vem, vento convidou, vento convidou, vem, 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 vento convidou, vento convidou para dançar na língua da alma. Vento convidou para dançar na língua da alma. Avaiembo, árvore sou. Vento convidou para dançar na língua da alma. Vento convidou para dançar na língua da alma. Avaiembo, árvore som. Vento convidou para dançar na língua da alma. Vento convidou para dançar na língua da alma. Aff, passarinho, na língua da alma. Lindo, maravilhoso. Alice, eu quero um dia pra mata com você.
Simbora! Olha, toda vez que o Aleph vem aqui no programa Fuzue, ele sempre arrega, como é que chama? Arregimenta um povo para ir lá para Brejão com ele. Todo mundo fica com vontade de ir lá. Não é? Toda vez é isso. Eu também quero ir para Brejão, ficar ouvindo lá Aleph cantando lá no meio do mato, pendurado na rede. Outro dia ele fez o programa, estava ele e mais uns 3 ou 4 na rede, uns 4 violões aqui. Coisa maravilhosa. Estão todos convidados, venham mesmo conhecer Brejão. Inclusive, eu sempre digo isso e eu vou repetir, porque eu acho que é importante. A gente costuma mirar muito assim os olhos em lugares que já são muito brilhantes, lugares que têm muito a oferecer do que já é muito diluído. E Brejão é um lugar que, essa cidade onde eu moro, ela tem 10 mil habitantes. E isso no território inteiro, porque no centro urbano mesmo são 4 mil e pouco. Então, assim, é uma cidade que tem uma força de comunidade muito grande e que precisa de olhos mesmo, assim, a gente precisa lembrar que sementes são boas de plantar em terra fértil. Brejão é um lugar muito fértil. Então, é bom a gente trazer, lembrar, inclusive, artistas, todos, pensem em mirar espetáculos para lugares como Brejão. Tragam espetáculos para lugares como aqui. Pensem em movimentos que consigam chegar, alcançar essas pessoas, porque a gente é muito carente, literalmente, nós somos muito carentes. Eu cresci artista porque eu cresci buscando muito mesmo, assim, com muita fé. Mas o discurso das pessoas aqui é de que a gente não pode ser artista. É de que para ser artista a gente só é artista se for filho de rico ou se for filho de artista. Então é só por meio de herança. Se a gente não tem herança, não tem como. Então é importante que a gente se ajunte mesmo, assim, que vocês cheguem, que a gente avance nessas ruas com muita força, com muita beleza. E você chega sempre com muita força e muita beleza. E o Aleph é muito gregário, porque ele está sempre com o povo junto com ele, está fazendo coletivos, ele está em 4, está em 6, está em 8, está em 10, e está apaixonado, né, Aleph Passarinho? Olha, só 5 anos de vida ao programa, não estava dando nem beijo na boca. Aí, de repente, me revela que não só está beijando na boca, como está namorando, praticamente está apaixonado, né? Namorando ainda não, assim, tô nesses movimentos. Mas apaixonado tô mesmo. É engraçado falar disso aqui no Fuzue, porque já faz 5 anos mesmo que a gente conversa. E todos os programas, a Lê me pergunta, e aí, beijando muito? Eu digo, oxe, que nada. E aí, muito amor, eu, menino, olha, aqui tá, eu tô no celibato. E aí... Mas foi também importante, assim, tipo, vivi um momento muito bom comigo, assim, eu sinto que, inclusive, o fato pelo qual eu hoje estou apaixonado e tenho essa vontade de viver essa coisa, é porque eu tô muito me amando, eu tô com muito amor por mim, eu tô, assim, me gostando pra caramba, e aí a vontade é de partilhar, não é a coisa de, tipo, eu quero porque eu tô carente, de jeito nenhum, poxa, eu quero porque eu quero que a gente se troque, se ame muito, é de, Vamos nos amar muito, vamos amar muito. E o Vinícius, por acaso, tá namorando também, Vinícius? Tô solto no mundo. Tá solto no mundo. Meus amigos, mensagens para Vinícius Teixeira, viajando pelo Brasil, em todos os lugares aí. Ele falou que ainda é muito de aplicativo, então... Manda o quê? Manda DM que eu faço a curadoria. DM no Instagram lá, Vinícius Teixeira, manda foto. Depois alguém vai dizer que nem disse para Valer, não, você é aquele cara lá do Justiça, não vou namorar com você não, hein? Pois é, vou falar, tá na Globo, isso aí é fake. E você fez o Justiça 2, que já tá na TV aberta aí também, né, o Vinícius? Ele estreou no Globo. Pascoal? O Pascoal, Tá no Globoplay, quem quiser ver já dá para ver lá no Globoplay, mas também vai passar na TV já. Acho que esse ano sai lá na Globo, na TV. Eu acho que daqui a pouco vem para TV aberta. E você você está em Natal, como a gente já disse, ele está só com essa camisa aí, gente. Ele fotografou muito queimado, bronzeado, não está podendo usar nada aí embaixo. E qual é a temática do novo filme que está chegando aí, Vinícius? Eu tô aqui na preparação, né? Daqui a pouco a gente começa a filmar. É um filme chamado Corpo Clandestino, que conta a história de Maria Clara, que é uma menina que sofre um abuso dentro da universidade. Aí, a partir disso, vão acontecendo várias coisas nessa busca dela por justiça. Justiça. Muito bom.
Vamos torcer que a justiça é sempre importante. Falando nisso, vocês estão acompanhando aí sem anistia ou com anistia? Porque eu não sei se vocês sabem, tem um projeto enorme do Congresso de uma pressão para trancar as pautas importantes para o país, para forçar os deputados a aprovarem uma anistia. Começo com você mesmo, Vinícius. Como é que você está vendo esse processo? Você tem acompanhado? Está fechado. Eita. Eu acho que golpista tem mais é que se dar mal. Eu quero mais é ver todo mundo na cadeia. Eu também, mas você está acompanhando esse processo, porque eu acho que por mais que a gente queira, vai ser necessária uma pressão social muito grande, porque o Congresso está doidinho para liberar, desde o pessoal que, para eles, ela só pichou. Só pichou não, meu amigo. Pichar é o esmaltinho do final lá, mas estava acampado lá, estava quebrando as coisas, tinha outros intentos, outros objetivos. E se tivesse dado certo, meu amigo, muita gente já estava sendo torturado, apanhando, sumido, sem nem se eu estaria aqui, né? Quero ouvir todos vocês. Eu acho que esse Bolsonaro réu aí é um começo de um caminho que a gente tem que continuar fazendo uma pressão para que, enfim, não haja anistia mesmo. Eu acho que essa galera tem que ser punida, é uma tentativa de golpe mesmo, né? E um ataque à democracia, isso não pode ser naturalizado, ser normalizado. As pessoas têm que ser punidas, têm que ser presas. É isso. E a gente está atento ao Congresso, porque tem essa... Mafê Macau. Gente, não gosto nem de falar o nome desse senhor aí. Assim, não tem nem o que falar, não tem como defender, não tem... Assim, é absurdo. É um total absurdo. Não dá para falar, assim, parece mentira. Não dá para acreditar que existe uma pessoa dessa. Pois é, mas eles têm maioria no Congresso. Se eles aprovarem uma anistia, o STF não tem muito o que fazer, vai ter que respeitar o que foi definido, né? Então, como uma maioria... O mais assustador é que tem pessoas que seguem isso, seguem ele, com esse pensamento. Então, assim, você vê que multiplicou, assim, saíram ratos dos esgoto, então, assim... Pois é, 50%, como alguém colocou a culpa nos Titãs. No grupo de Titãs. Disseram, ratos saíram dos esgotos, bichos escrotos saíram dos esgotos. Eles saíram. Valéria, o que você pensa aí desse cenário que está rolando? É vergonhoso, é horrível. A gente parece realmente que a gente está vivendo um grande episódio de The Handmaid's Tale, o conto da Aya, né? Um Black Mirror. A gente parece que as pessoas esquecem que aquilo lá é ficção e querem trazer para a vida real isso, né? Ter uma troca completamente infundada, né? Tem um monte de pauta relevante, tem a isenção do imposto de renda para quem até 5 mil, a PEC da segurança e tudo mais, que podem vir a sofrer com isso em função desse toma lá da cá. O que era escondido agora está escancarado, né? Acredito que a pressão popular consiga fazer alguma coisa com relação a isso. O brasileiro, quando quer fazer pressão popular, quando resolve fazer alguma coisa, e tem percebido que a pressão popular consegue modificar algumas coisas. Eu acredito, eu espero realmente que a não anistia aconteça, mas fica evidente, né, esse toma lá da cá agora, que sempre ocorreu na política, no Congresso, etc. e tal, quando simplesmente trocam, assim, brincam, jogam com a vida financeira, com a vida diária, com a vida do brasileiro, em função própria, né, em função de si próprio. Olha, o pessoal está perguntando se já está acabando para terminar às 23 horas. Não acaba às 23 horas redondo, não, meus amigos. A princípio, a gente termina por volta de 11h15, a não ser que os nossos convidados morram antes. Mas a gente está terminando. A gente tem 10 minutos. Não, porque às vezes o pessoal está cansado, o Vinícius está para cá, de repente ali, eu cansado, ele gravou todo. Mas o papo tá bom. Eu, por mim, fico aqui mais uns 15 minutos, tem uma rodada geral com todo mundo. Se todo mundo conseguir sobreviver mais uns 15, 20 minutos, pode ser? 15, 20 minutos? Ah, que ótimo! Então, vocês que perguntaram aí, quem perguntou, Ingrid, já acaba? Não, Ingrid, não já acaba. Acaba daqui a pouco. Aqui é que nem um cassino do Chacrinha, só acaba quando termina. Caio Scott. Gente, foi ótimo. Acaba agora às 23 horas, não é? Não, beijo de todos. Não sei se tem alguém aqui do nosso elenco pedindo para as pessoas perguntarem, eu quero ir embora, quero ir para casa, não aguento mais, está aqui fazendo fuzuê. Alguém pergunta, não, está acabando. Daqui a pouquinho a gente vai pedir, sabe o quê? Peraí, tá indo da anistia, a nossa querida Lorena colocou.
Não vai rolar anistia de jeito nenhum. O Congresso está puto da vida, mas nem o Hugo Mota, nem o Alcolumbre vão pautar. É notícia fresca, mas, meus amigos, vão ficar atentos. E a gente tem que postar também muito nas redes sociais, brigar com os bolsominions na rede social, tá sempre falando lá, porque senão fica essa bolha que fica achando que eles estão, né, aí, que podem, fazem, trancar a pauta. É um processo que culminou no impeachment da Dilma. Começou assim, trancando pauta, não deixando muitas coisas importantes acontecer. Então a gente tem que estar muito atento mesmo. Mas vamos pedir para a Valéria Barcelos cantar para a gente agora, ao vivo, que ela disse que ia cantar. O pessoal pediu para ela cantar um trecho aqui na capela. Eu sugiro Controversa, que tem uma pegada super boa, e tá no CD dela, Saraval. Essa canção é muito bonita, né? Parece que foi feita pra mim, mas não foi. A compositora fez passou por algo lá na vida dela e aí resolveu fazer essa canção. Parece que foi feita pra mim. A canção é assim: se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo. Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim por desfrutar da liberdade de viver pra mim e depois pra você. E se meu jeito te incomoda, digo e repito a toda hora que eu adoro ser essa pessoa que você detesta. Então para de meter o bedelho onde não te interessa. Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa e não tenho pressa nenhuma. Para de meter o bedelho onde não te interessa. A minha alma é pura, pouco me importa se sou controversa. Arraso total de Valéria Barcelos. Ai, que delícia. Essa música é uma delícia também, hein, Valéria? É muito boa, né? Assim, a Adriana Defende, que é a compositora dessa canção, ela estava muito inspirada quando fez essa canção. Eu coloquei essa canção no meu disco Saraval, mas ela já gravou, a Adriana, que é a compositora, já gravou. Uma versão que eu canto com ela. A gente gravou esse vídeo na pandemia, gravou esse videoclipe na pandemia, assim, separadas, uma num canto, outra no outro. Foi uma loucura de gravar isso lá em Porto Alegre também, né? E é um sucesso, assim, essa música virou uma coisa, um acontecimento. Eu comecei a cantar nos meus shows, as pessoas começaram a se identificar. Eu acho que isso o Aleph vai me concordar comigo, com certeza, que é muito legal de ver, poder saber e sentir uma canção quando a pessoa diz assim pra ti: nossa, essa música é pra mim, gente. Eu cantei essa música pra fulano, eu cantei essa música pra ciclano. Quer dizer, a gente conseguiu alcançar o objetivo da composição, né? E do cantar a música. Quando a pessoa toma pra si uma obra. E mas a gente faz pra isso mesmo, para que as pessoas tomem pra si, na realidade. Eu adoro ser essa pessoa que você detesta. E falando nisso, já que estão na história de desamores e tal, qual a pior desculpa que você já deu para terminar um relacionamento? Começa com o Vinícius Teixeira, que é especial. Vai, Valéria, vai. Eu nunca dou desculpa. Acabou. Acabou. Não tem desculpa, não tem desculpa, não. Não existe isso aí, gente. Acabar tem que acabar. E qual a pior que você ouviu, então? Qual a pior desculpa que você já ouviu para acabar? O problema não é você, o problema sou eu. Essa é clássica. Vinícius! Tem uma clássica também que eu acho horrível, que é assim: eu tô precisando viver outras coisas nesse momento. Ai, gente. Vai, morra, então. Outras coisas. Morra, então. Meus amigos, vocês estão assistindo, se tiver alguma frase que vocês queiram dedicar aí a alguém, viu? Aproveite esse momento de que você disse o que você ouviu, né? Olha aqui, genial a música, Valéria, levei pra mim uma beleza. A capela, Valéria mandou muito bem, canção vingativa.
É verdade que a Maíra Clara esteve aqui também semana passada com sua música Vingativa Brasileira, fechou aqui no BNDES. Lorena Senna, inclusive a bancada ruralista, se uniu ao governo em prol da reciprocidade em relação às loucuras da taxação de Trump. É isso mesmo, meus amigos. O Bolsonaro, inclusive, disse que o Bolsonaro disse que o Trump estava certo com a retaliação aqui de taxar o Brasil. Veja você, é o patriotário, ele não é patriota. Aleph Passarinho, qual foi a melhor frase que você já disse para terminar um relacionamento, ou com a pior que você já ouviu? Olha, eu nunca dei desculpa para terminar relacionamento. Eu sou desses também, que sou muito real. Mas teve um relacionamento que chegou num momento assim tão confuso na minha vida que eu achei que eu queria ser monge. E aí eu terminei. Esse foi ruim, né? E aí eu terminei esse namoro porque eu tava certíssima assim de que eu vou ser monge. Eu já sei, ó, não vai dar pra mim esse mundo desse jeito, tá? E é isso. E aí eu disse, amor, eu vou ser monge. Eu fico imaginando a pessoa que ouviu isso, gente. Meu Imagina Deus. isso. Eu vou... Não, foi foda, porque ele pesquisou mosteiros que não fossem de celibato, que pudesse ter uma relação. Papapá. Eu já tô com pena dele, inclusive. Mas era real, eu tava muito certo, assim, eu tava naquele momento de fim de ano, eu vou ficando meio doida, assim. Todo fim de ano vai batendo uma coisa, vai chegando aniversário, pá, vem outras questões, e aí eu penso, rapaz, é isso mesmo. E aí, mas acabou que eu terminei, pesquisei, vi que não ia dar conta também de ser monge, e entendi que o negócio era eu ficar só. Quando que você se deu conta que não dá pra você ser monge? Qual foi o tópico, Aleph? Eu me apaixonei de novo. Hã? Como é que é? Aí foi foda. Não, passou assim, tipo, eu terminei o namoro, e aí passou uns meses, eu nessa busca, assim, de mosteiro e não sei o quê, procuro com um amigo meu que já foi monge, e aí nesse meio tempo, um boy que tinha falado comigo há 3 anos atrás, desse rolê, me mandou uma mensagem no WhatsApp, e aí a gente começou a conversar, e aí de repente, pô, me apaixonei, casamos, passamos 3 anos juntos. O mosteiro perdeu um monge graças a um oi sumido. A um oi sumido. Mas o amor é divino. O amor é a força mais divina que existe. Muito bom, muito bom. Marcelo, qual foi a melhor frase que você já dispensou alguém? Então, assim, eu também sou a pessoa que fala assim, a pessoa já percebe, eu falo assim, quero ser amiga só, acho que é o momento. Mas assim, pior não foi nem a frase, foi o dia. Já terminei no Dia dos Namorados. Eu estava tentando já 2, 3 semanas, não conseguia, um mês. A pessoa fugia porque ela já sabia que eu queria terminar. Aí eu ia encontrar ela no Dia dos Namorados, assim, foi a oportunidade que eu tive. Levei uma caixa, assim, um presente lindo, maravilhoso, um casacão. E qual foi a pior frase que você já ouviu quando terminaram um relacionamento com você? Alguma coisa criativa também, né? Estou tentando lembrar. Porque muitos, assim, eu que terminei isso, na verdade. Mas... Olha que mulher poderosa. Não muitos, eu que tenho ideia. Eu tive muitos namoros curtos. E, assim, 3, assim, mais longos só, entendeu? Que foram realmente relacionamentos. Um foi legal. 2... Não preciso não falar. Mas a terapia entendi. Então, meus amigos, olha só. Na breve, a gente. O Fuzuê agora está assim, não tem dia certo. Ele pode acontecer na semana que vem, mas pode não acontecer na semana que vem. A melhor forma de você saber quando vai ter mais Fuzuê é seguindo a gente. Siga a gente no YouTube, siga a gente no Instagram, siga a turma toda que está aqui nos seus Instagrams: Valéria Barcelos, Vinícius Teixeira, o Aleph Passarim, que está lançando um EP novo em breve. Vinícius Teixeira, que toca a peça. A gente vai fazer uma rodadinha já com todo mundo. Mas quero lembrar também que em breve o Fuzuê recebe aqui também a grande atriz Ítala Nandi, musa total das nossas cenas de cinema, de teatro e companhia, que está estreando monólogo aqui no Teatro Poeira em maio. Breve também Emiliano Dávila e muito mais gente da música, do cinema e companhia. Amanhã tem Forasteiros em São Paulo, show que reúne João Pinheiro, Fabiano Medeiros, Juca Su, maravilhosos, vocês não podem deixar de assistir. E quero fazer uma rodada, então,
finalzinha com cada um, como quiser falar, e vou pedir para o Aleph cantar, ele vai ficar feliz comigo. Eu não vou pedir para ele cantar o que há em mim, não. Vou pedir para ele cantar um coco na saída. Você já fez isso que não é? Ou você quer cantar o que há em mim? Tanto faz. Diga aí. Vamos cantar um coco para cima. Vamos cantar um coco para cima, porque você diz que toda vez eu peço. Tem uma música, eu sou apaixonado por essa música do Aleph. Eu choro toda vez que eu ouço. Mas como é final de programa, eu não quero deixar ninguém chorando, quero deixar todo mundo feliz. Para cima, vamos cantar um coco. Vinícius Ferreira, suas despedidas. O Melhor Amigo está nos cinemas, não é isso? O Melhor Amigo nos cinemas de todo o Brasil, também na terceira semana, filme brasileiro, assim, sempre é uma luta para conseguir manter o filme em cartaz. A gente está na terceira semana, que é muito bom. Tem gente ainda muito indo no cinema. Então, se está na sua cidade, vai assistir. A gente nunca sabe quando vai sair. Pode ser que seja a última semana. Então, vá para o cinema, assiste lá. O filme foi feito para ser visto no cinema. Som, cor, imagem, tudo é para lá. Então, vai para o cinema ver logo, hein? Garante que você vai conseguir assistir. E é uma comédia musical. Então, você vai se divertir, vai encontrar figuras lá. E muito beijo na boca também, né? Sensualidades. Exatamente. Isso tudo aí. Tá tudo isso lá no filme. Vai lá ver. Cláudia Ohana, participações especiais de Cláudia Ohana, de Matheus Carriere. Tem gente que lembra do Matheus Carriere fazendo propaganda santista, muito bem comportado, com um shortinho, botando uma etiqueta, e parecia que ele ia fazer xixi e botar o pinto para fora. Não, era uma etiqueta do santista. E tem gente que lembra do Matheus Carriere da G Magazine. Fica a seu critério qual Matheus Carriere você quer ver lá. Tem também Gretchen. Você pode descobrir o terceiro Matheus Carriere, que é o Matheus Carriere do Melhor Amigo. Vai lá ver, vai no cinema ver. Exatamente! E na outra semana você já está no Sérgio Porto, dia 10, não é isso? Dia 11 de abril a gente estreia lá no Sérgio Porto, uma curtíssima temporada. São só 6 apresentações de sexta a domingo. Sextas e sábados, 20 horas, e domingos, 19 horas. Ingressos à venda. Vai lá no meu Instagram, Vinitei, dá uma olhada lá, o link está na minha bio, compra seu ingresso, vai assistir. Muito bem. E quais são os dias da semana, Vini? Sextas, sábados e domingos, dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de abril. Muito bem. Valéria Barcelos, o seu merchan. Bom, a gente está com a palavra que resta lá em Niterói. Sextas, sábados e domingos, 4, 5, 6, 11, 12 e 13. Sextas e sábados às 20 horas e domingos às 19. Logo depois eu estreio aqui em São Paulo o musical Alice de Cor e Salteado. Eu vou fazer minha primeira vilã, vou fazer a Rainha de Copas, né? Isso. Vai ser muito legal. E com uma temporada musical. Vai ser uma temporada de 6 de junho a 4 de agosto, sexta, sábado, domingo e segunda. Olha que bom. Uau, que legal! Sextas e sábados às 20h30, domingo às 18 e segunda às 20h30. A partir do dia 6 de junho. E tem previsão de vir para o Rio? Porque São Paulo tem agora coisas que estão em São Paulo e não vêm para cá, né? Acredito que sim. Inclusive, eu não posso falar o que é, né? Mas assim, eu vou estrear um outro projeto logo depois do dia 6 de agosto. 4 de agosto, deixa eu ver se é 6 ou é 4. Que vai ser uma coisa muito legal, 4 de agosto. Um outro projeto em musical, muito interessante, com um grande diretor, mas eu não posso falar ainda. Depois eu volto aqui por aqui. Volte para contar pra gente. E olha só, falando em contar pra gente, a pergunta que não quer calar: como é ter uma experiência antropológica com Suzana Vieira? Quase que eu esqueço. Como é que é isso, Valéria? Ai, gente, é um aprendizado do que fazer e do que não fazer também. Principalmente dele. Mas ela se mostrou uma pessoa muito, muito solista, assim. Ela tem paciência com quem está começando. Depois. Depois. Somos amigas, assim, ela me liga de vez em quando para saber como é que eu tô. Aliás, uma das poucas pessoas que eu trouxe para depois, porque todo mundo vai fazer sua vida, vai fazer suas peças, seus filmes, suas coisas, né? São pessoas que ficaram na minha vida, a Glorinha e a Suzana, né? Sei. Pra saber como é que eu tô e tudo mais. Mas a gente quer saber que treta que deu no início, porque a Suzana é considerada por muita gente uma pessoa difícil. Já que ficou bom depois, foi assim, querer dirigir você, querer dar palpite, ou coisa meio que pessoal, assim mesmo, de uma certa... Não, assim, foi embaixo de cena, coisa de cena e tudo mais, assim, não... Passou. Sim, não, mas aquela coisa de cena. Foi um embate. Faz assim...
A gente meio que discutiu por isso e ficamos sem nos falar aquele dia. No outro dia tudo voltou normal e aí a nossa relação ficou melhor, parece que depois disso, né? Parece que a gente se entendeu, assim, se aprumou. Mas ela é uma pessoa muito... sabe muito de televisão, é uma coisa muito surpreendente, assim. Ela, seu Tony e Glorinha, sabe muito de televisão, muito, assim. De saber tudo, sabe? De saber Sim. onde vai, onde fica, onde fica melhor, onde não vai. Ela me falou uma coisa maravilhosa, ela me disse assim, eu sei como as pessoas gostam que eu atenda o telefone em cena. E é verdade, ela sabe realmente, né? Ela tem há anos fazendo isso, né? E ela realmente sabe e sabe muito. E que a Suzana, ela virou um personagem, assim, com as coisas de entrevista, ela virou uma personalidade da personalidade dela. Mas ela já fez todos os personagens. Eu lembro de uma declaração dela, que ela sempre gostou de coisas bombásticas. Acho que ela tinha feito muito sucesso sendo a protagonista de Anjo Mal, a primeira versão, que era uma novela das 7. E aí jogaram ela para ser protagonista de uma novela das 6. E ela, numa entrevista, ela disse, como que fazem isso comigo? Eu sou um sucesso absoluto na novela das 7, me joga na novela das 6. Isso é um castigo. Por que estão fazendo isso comigo? Aliás, eu quero muito poder fazer uma novela das 6 e uma das 7, viu? Comecei fazendo novela das 9, mas quero fazer uma das 7. Achei um apelo popular muito mais... Não tô falando no universo, não é isso que eu tô dizendo, tá? Eu só tô fazendo um comentário. Acho que tem um apelo muito mais popular, assim, a novela das 6 e das 7, né? Tem uma leveza muito maior. A densidade da novela das 9 é maravilhoso, é maravilhoso pra minha carreira, mas uma novela das 6 e das 7 tem esse popular, assim, que aproxima lá a ida na feira e ganhar sei lá, uma fruta na feira do feirante. Pegar busão cheio. Isso aí. Fica todo ao gosto de todo mundo. Olha, obrigado a todo mundo que está seguindo a gente. Nós vamos iniciar aqui. Olha, Ingrid Geiger, Meia da Valéria. Parabéns a todos vocês. Muito sucesso, momento muito rico na arte brasileira. Caio Scott, todo mundo que acompanhou a gente aqui pelos diversos canais. Olha, a Valéria, duvido que alguém aí passou do Dia dos Namorados a 3. E com DRI, rapaz, a 3 já é outro departamento. A gente vai voltar outro dia para falar desse A3. Então sigam todo mundo. Obrigado a todos. Vamos encerrar com quem? Com o Aleph Passarim, cantando um coco super para cima da gente aí. E Valéria Barcelos, sigam Vinícius Teixeira e sigam o Aleph Passarim. Aleph, além da música, a palavra também é sua. Aí sigam o Fuzue. E o microfone está fechado, Aleph. E eu falando aqui numa alegria imensa. É isso, minha gente. Muito obrigado. Todos vocês. Coisa linda conhecê-los. E quem tá aí assistindo, segue no Instagram, Aleph Passarim. Tem música que vai sair por aí. Tem um bocado de coisa para acontecer. E eu só quero partilhar mais. Vou cantar agora um pouco com vocês. E eu queria que vocês respondessem. As meninas que estão ali no quarto. Pede para eles entrarem aí, se não quiserem. Tá bom. Entendesse? Eu não digo, o Aleph anda sempre não, se você não aparece, mas se quiser aparecer também aparece. Mas faz a resposta. Eu vou sentir. Onde estiver plantado, tem na semente o seu patuá. Onde estiver plantado, tem na semente o seu patuá. Onde estiver plantado, tem na semente o seu patuá. Onde estiver plantado, tem na semente o seu patuá. Aprender na ciência da flor, na seiva da fruta, da força do amor. Aprender na ciência da flor, na seiva da fruta, da força do amor. Aprender na ciência da flor, na seiva da fruta, força do amor. Aprender na ciência da flor, na seiva da fruta, força do amor. Onde estiver cantar, pra no coração a semente brotar. Onde estiver cantar, pra no coração a semente brotar. Onde estiver cantar, pra no coração a semente brotar. Onde estiver cantar, pra no coração a semente brotar. Aprender na ciência da cor, abrindo caminho para o beija-flor. Aprender na ciência da cor, abrindo caminho para o beija-flor. Aprender na ciência da flor, abrindo caminho para o beija-flor. Aprender na ciência da flor, abrindo caminho para o beija-flor. Onde estiver cantar, pra no coração a semente brotar. Onde estiver cantar, pra no coração a semente brotar. Onde estiver plantar, ter na semente o seu patuá.
Onde estiver plantado, é na semente o seu patuá. Assim encerramos o nosso Fuzuê, toda maneira de amor, vale a pena. Voltamos em breve. Obrigado, Aleph Passarim. Obrigado, Vinícius Teixeira. Obrigado, Valéria Marcelo, minha companheira aqui de Fuzuê. Mafé Macau, estamos de volta em breve. Salve, Clara Caridade. Ô Saravá mineira, guerreira, que é filha de Ogum Conhaçã, que os nossos caminhos sejam abertos, amem muito, até a próxima, boa noite! Buenas! Alô, gente!